Estou de volta com o seu Espaço VIP. Nesse bloco, muita informação. Nosso quadro de saúde, recebendo o cirurgião plástico, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o doutor Dalvo Neto. E o assunto de hoje, gente, olha, cirurgia plástica, a gente sabe que é um papo sério. É um procedimento que você precisa se planejar, fazer exames, cuidar do pós-operatório, cuidar da escolha do profissional, do hospital. E o doutor Dalvo hoje está aqui para falar justamente disso, desse cuidado, desse pós-operatório, desse pré e do pós, né? Que são momentos decisivos aí para ter um êxito de uma boa cirurgia, não é isso, doutor Dalvo? Com certeza, Mariana. Então, o pré-operatório é um momento importante para o paciente. Ele tem que se planejar para fazer uma cirurgia. Algumas pacientes elas tornam isso de maneira, digamos, não tão responsável, quando elas, eu vou me operar, eu vou engordar tudo que eu posso engordar e vai dar tudo certo, o meu cirurgião é o melhor que existe. Então, esse tipo de pensamento e esse tipo de cultura, ela tem que ser desmistificada, ela tem que ser afastada perante a população, porque a gente tem que entender que o cirurgião plástico ele atua de maneira co-sinérgica, quer dizer, a gente tem a atuar em conjunto para que tenha-se e consiga-se um resultado melhor. Agora o paciente tem que colaborar, né? Pois é, por que, que o pós-operatório, doutor Dalvo, de fato é tão importante? Olha, Mariana, é porque o tecido que foi manipulado, seja a mama, seja o abdômen ou qualquer parte, ele precisa ser cicatrizado, né? Então, às vezes, o cirurgião plástico, ele deixa o tecido daquela determinada região, mesmo que ele use pontos, cola, o que ele quiser fazer, esse tecido ele precisa ser restaurado. Para que aconteça essa restauração, existe o processo de cicatrização, que é um processo lento, que envolve algumas outras afecções, como pode acontecer fibrose, que pode, por exemplo, deformar uma região que foi lipoaspirada, que a fibrose da gordura é justamente uma área que foi lipoaspirada e está cicatrizando. Então, para que essa cicatriz ela se forme de maneira correta, ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser bem cuidada, através da utilização de cintas, de drenagem pós-operatória, da hidratação da área afetada, entendeu? E da alimentação adequada e do repouso. É importante falar que nesse pós-operatório entram também outros profissionais que auxiliam bastante, né? O trabalho do fisioterapeuta, muitas vezes é bom ele já ter um trabalho realizado com o seu médico, né? Manter essa parceria, porque um se comunica bem com o outro. Então, existem esses inchaços que tem que ser cuidado pelo profissional de saúde, capacitado também, porque tudo isso vai dar o resultado da cirurgia, não é isso, Tudão? Com certeza. Você tem que imaginar o seguinte: o processo cirúrgico ele envolve uma série de etapas. Então, a partir do momento que acontece a agressão cirúrgica, o organismo ele pode até ficar da maneira que a gente quer quando termina a cirurgia. Só que aí o organismo ele começa a manter uma série de funções e começa a aumentar o turno de líquido naquela região, fazendo o inchaço, o edema. E aí a função do fisioterapeuta, do uso das cintas, da alimentação adequada, da hidratação adequada, é justamente fazer com que esse edema ele desapareça de maneira adequada, o mais precoce possível. Daí um fisioterapeuta bom e experiente, que atue nessa área de maneira sinérgica para que aconteça suma totalmente o edema e a gente consiga realmente o resultado que a gente deixou no paciente. O que muitas vezes não acontece por causa de um certo descuidado do paciente. É só você imaginar. Se o paciente não utilizou a cinta de maneira adequada, aquela região onde eu retirei a gordura, que eu lipoaspirei, ali é um espaço morto, né? Tá um vácuo naquela região. Então aquela região ela pode ser preenchida a princípio por líquido, que é o que acontece como defesa inicial do organismo, e aí com o passar do tempo, aquele líquido ele pode simplesmente diminuir através da utilização da cinta e da drenagem local com o fisioterapeuta, ou então ele pode formar um processo de fibrose, a fibrose cicatricial, que é justamente uma cicatriz daquele túnel que foi lipoaspirada. E essa fibrose ela pode se formar de maneira inadequada, fazendo um resultado que a gente chama de inestético. Agora me tira uma dúvida, para cada cirurgia, cada procedimento, existe um pós-operatório diferente? Existe sim. Existem alguns tipos de cirurgias que têm um pós-operatório completamente diferente. Por exemplo, nós temos uma técnica de abdominoplastia, que é a abdominoplastia com pontos de adesão centrípetos, em que eu promovo a cintura da paciente. Eu faço
um acinturamento da paciente através de uns pontos. E esses pontos, eles necessitam de um tratamento e um cuidado adequado. Por exemplo, essa região ela não pode ser manipulada nos primeiros 7 a 10 dias. Se o fisioterapeuta, de maneira infortuita, ele manipular essa região, aí pode causar um resultado não adequado. Então, assim, é bom que o fisioterapeuta ele sempre tenha esse sinergismo com o cirurgião plástico, saiba o que é que o cirurgião plástico faz, o tipo de técnica que ele utiliza, para ver qual tipo de metodologia no pós-operatório ele vai utilizar. Doutor Dalva, a transparência entre o paciente e o seu médico, né? A transparência, a confiança de poder estar dizendo ali todos os problemas que teve no passado, algum procedimento cirúrgico que não deu certo, essas expectativas, esses planos, esses projetos, também é algo que precisa estar muito alinhado para um pós-operatório de sucesso, né? Para uma cirurgia de sucesso. Com certeza. Você vai imaginar, Mariana, que quando você é submetido a um processo cirúrgico, o seu organismo ele fica muito debilitado. Por quê? Porque você, de repente, tem uma gordurinha que estava ali, de repente o cirurgião plástico tirou, ela não está mais ali. Então o organismo ele vai lançar mão de uma série de artifícios, que é a resposta endócrino-metabólica ao trauma, para que restabeleça toda aquela condição. E o paciente, às vezes, ele enfrenta tempestades emocionais, como a gente diz. O paciente fica sensível, ele se sente um pouco estressado, porque está em casa, naquela posição, todo amarrado, cheio de cinta. Então esse período é um período em que o paciente ele tem que ter muita tranquilidade, o paciente ele tem que ter muita aceitação da condição dele, entender que aquilo é um movimento temporário, cansativo, mas que em breve ele estará desfilando com um corpo belíssimo, que ele pode colher frutos dessa mudança corporal por muitos anos. Se ele fizer focado naquele período inicial, ele vai ter que colher por muitos anos resultados daquela cirurgia, né? Daqueles cuidados que ele teve no pós-operatório. E a pesquisa, as curiosidades que muitas mulheres têm antes de procurar um cirurgião plástico, existem as indicações, as amigas que fizeram e que deu certo, né? A propaganda de boca que a gente sabe que é muito bacana, mas assim, o que você pode dividir aqui com a gente? Essa pesquisa, eu vou pesquisar na rede social, eu vou pesquisar se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como é que é essa pesquisa até chegar em um cirurgião plástico que vai passar essa segurança, vai fazer o procedimento direitinho e que a parte toda médica, toda da equipe vai ser realizada. Olha, o Ceará particularmente, ele é um estado que eu considero muito gracioso nisso aí, é um estado muito agradecido, porque a gente tem 3 tipos de centros de especialidades aqui, então nós temos muitos cirurgiões plásticos habilitados. Se um paciente, porventura, ele quer consultar algum cirurgião plástico próximo, ou algum cirurgião plástico de confiança, basta ele ir no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, consultar se o médico é devidamente habilitado, tem lá encontre o seu cirurgião, aí você digita o nome do cirurgião plástico, ele já diz quem é o próprio cirurgião plástico. Rede social é um problema que a gente enfrenta hoje em dia, porque rede social ela traz muitas inverdades. Então você pode florir muitos resultados e assim, quando você coloca um pré e um pós-operatório, que isso para o cirurgião plástico é proibido, ele não pode divulgar foto de pré e pós-operatório, você está prometendo um resultado que muitas vezes você não consegue. Por exemplo, não adianta eu comparar, eu fazer uma cirurgia com uma paciente que está magrinha e eu fazer uma cirurgia com uma paciente que está em excesso de peso, que tem outro formato corporal. Então, assim, as pacientes elas podem de repente ver um pré e um pós-operatório de uma paciente rígida, que fez o pós-operatório todo de maneira adequada, que se alimenta bem, que faz atividade física, que bebe muita água, tem uma hidratação adequada, e aí ela vai querer se comparar com essa paciente e ela não tem nenhum tipo de dieta adequada, não bebe água, entendeu? Não faz atividade física, não utiliza cinta, não fez drenagem, não tem como você comparar um resultado com o outro. Até porque a gente tem no nosso organismo uma memória que a gente chama. Por exemplo, porventura você pode ter realizado outros procedimentos cirúrgicos, ou então na fase anterior à sua vida você pode ter sido metido a um efeito sanfona, quer dizer, engordou, emagreceu, que faz aquele efeito de flacidez muito importante. A dieta que você teve durante toda a sua vida, que não foi uma dieta tão nutritiva, não ingeriu muitas frutas, muitas verduras, entendeu? Então, sim, a sua pele não é uma pele comparável à de outra pessoa que a gente pode divulgar como antes e depois. É algo muito pessoal, muito personalizado, né? Cada paciente com seu histórico, cada paciente com seus sonhos, com seus projetos.
E a gente vê que cabe o profissional também, né? Chegar junto nesse momento da consulta, nesse momento de informar o que ela pretende, se isso é verdadeiro, se vai acontecer ou não. Quando você fala da questão da manifestação das redes sociais, é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que ter muito cuidado, porque todo mundo publica o seu melhor, todo mundo está bem, os resultados são extraordinários. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. Achei muito bacana a questão do teu toque de entrar lá no site da Sociedade Brasileira, que é a referência que a gente tem, que a gente consegue ter, e pesquisar um pouco sobre esse médico, pesquisar um pouco sobre os procedimentos dele, sobre a história dele, por quantas cirurgias ele passou. E a gente fica aqui com uma responsabilidade muito grande, né? De estar sempre passando essa informação com credibilidade com quem está em casa, passando essa informação correta, com um profissional bom, qualificado e que informe da melhor forma para que não aconteça nenhum tipo de frustração, que as pessoas hoje temem muito a isso. Muito obrigada e, por favor, uma consideração final aí para a gente se despedir aqui, porque o nosso papo está muito gostoso, o tempo é que é curto. Mariana, é importante vocês considerar isso, a questão da rede social, que hoje em dia, de certa forma, ela aflige muitos pacientes, porque se verifica muito rede social, aí vão ver publicações que às vezes são indevidas, então publicações que de fato mascaram e assim fazem um tipo de maquiagem muito grande dos resultados. Então tem-se que trabalhar com cirurgia plástica de maneira muito séria, porque você não tem como um cirurgião plástico ele garantir e atestar que o resultado vai ser 100%. Entendeu? O que a gente pode garantir como cirurgião plástico é que nós somos profissionais capazes de tratar eventuais complicações, que vamos estar sempre do lado dos pacientes. Isso é que é importante ser frisado, porque insucesso porventura pode acontecer. De repente, um paciente teve um pontinho que não ficou legal, alguma coisinha que não ficou legal, mas o importante que o paciente se conscientize é que o médico dele é uma pessoa séria que vai estar sempre do lado dele para sanar qualquer tipo de dificuldade, deixar ele mais tranquilo e de repente fazer qualquer tipo de artifício para que dê tudo certo na sua cirurgia plástica e ele consiga resultados excelentes, fique bem de vida, se mostrando para toda a sociedade, quer dizer, de bem com o espelho, e isso é que é importante para todos, né? A autoestima lá em cima, né, doutor Dalvo? Muitíssimo obrigada. Mais uma participação aqui no nosso quadro de saúde. Você que está em casa, eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu volto com muita informação e atrações musicais para a sua noite. A vida tem receita sim, e essa receita quem cria é você, misturando o que é melhor, experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto para você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita para sua família. Fortaleza, a receita perfeita.